Fala pessoal, sou Carlos Alberto Pereira, estou dando sequência aqui nas nossas aulas de programação de centro de usinagem com comando FANUC. Vamos para a aula de número 15. O que nós temos nessa aula de número 15? Então aí nós vamos ver usinagem em rampa de cavidade circular com subprograma. Isso aí foram os inscritos aí estavam pedindo, né? Então eu estou colocando para vocês aí. Vamos lá para a aula. Então, a gente vai fazer a usinagem dessa cavidade em rampa aqui, 15 milímetros, diâmetro de 35. Então, o que nós vamos fazer? A origem vai estar no centro da peça. Lembrando, x positivo, y positivo, z positivo para o espaço. Tudo bem? Então, aqui, como nós vamos fazer o planejamento dessa usinagem nossa? Então, aqui, ela vai posicionar no centro, né, x0, y0. A gente vai compensar o raio da ferramenta, né, fazendo uma trajetória para compensar o raio da ferramenta. A gente vai estar deslocando 17,5, ou seja, o diâmetro 35, ela vai estar deslocando, compensando o raio, chegando aqui em 17,5. O que eu vou fazer aqui, né? Daqui para cá, menos 17,5 y0. Vou fazer aí o centro do arco, né? Vai ser exatamente 17,5 e J0, ou seja, ela vai desse ponto para cá 17,5 e J0, positivo porque está incremental, deste ponto ao centro, positivo, tranquilo? Aqui negativo porque é coordenadas absolutas normais, tudo bem? Então o que a gente vai fazer? Feito isso, a ferramenta vai usinar e vou fazer o procedimento para ela descer 1 milímetro em Z, certo? Então ela vai interpolar x, y e z. Então, depois que interpolou, ela vai voltar para o centro. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a usinagem em rampa descendo 1 milímetro e vou pedir para ela dar um passe de acabamento na posição que ela está. Então ela vai descer em rampa, tudo certinho, 1 milímetro, depois eu vou pedir para ela dar um passe para dar o acabamento. Em cada profundidade ela vai dar o acabamento, tudo bem? Então aqui, ó, o programa que a gente vai estar utilizando, ó, 1503, G54, presa de topo de 16, de número 3, vai trocar a ferramenta, né? Chama subrotina de troca de ferramenta, o M6. Vamos usar 2000 RPMs. G43 vai ativar o corretor de altura da ferramenta número 3, então ferramenta 3, corretor de altura 3. E Z 100 mm, está fora da peça 100 mm. Vou deslocar aqui para um ponto seguro também, x menos 100, y 100, menos 100 e M8, ligar o óleo refrigerante. Aqui ela está fora da peça ainda. Vou trazer a ferramenta com avanço rápido no centro da peça, em X e Y, e Z 10 milímetros da face. Tudo bem? Posicionamento rápido aí, próximo à peça. Na próxima linha, G01, Z0. Nesse exemplo aqui, eu estou partindo exatamente de zero. A ferramenta vai tocar aqui na face da peça, certo? Agora, o que nós vamos fazer? Compensar o raio da ferramenta. Então, aqui, G42, D03, né? Corretor da ferramenta, corretor do raio, né? Se a ferramenta é número 3, corretor de altura é 3. Corretor do raio, D03, ela vai buscar os valores do raio. G42, o que faz G42? Compensação do raio da ferramenta à direita, ou seja, a ferramenta está à direita do material em bruto. Olha, não estou entendendo isso direito. Dá um pulinho nas aulas anteriores lá, tem uma aula que eu falo sobre compensação de raio da ferramenta. Eu explico mais detalhadamente essas informações, tá? Então, G42,
ele vai fazer a compensação do raio à direita, a ferramenta está à direita do material que eu vou cortar. D03 vai chamar o corretor de raio da ferramenta 3. G01, x menos 17,5. Então, ela está posicionada aqui, ela vai fazer um deslocamento aqui. Quando chegar em 17,5 aqui, automaticamente ela já está compensando toda a periferia do raio dessa ferramenta, certo? Feito isso aí, o que nós vamos fazer? Vamos chamar o subprograma. M98, P015 vai fazer o quê? Vai executar 15 vezes o programa, o subprograma, né, que vai ser chamado de 1504. Normalmente assim, né, eu estou usando 1503 e para subprograma 1504. Se tivesse mais subprograma, normalmente eu usaria 1505, 1506, assim por diante, para facilitar aí a localização dos programas, para não bagunçar todo a parte na hora de você selecionar o programa, tá? Então aqui, M98 vai chamar o programa que é 1504. Então vamos escrever esse programa, né? Então, o O1504, o que nós vamos fazer nesse subprograma? Então aí, na linha 5, G91, coordenadas com valores incrementais, G02 vai fazer uma interpolação circular, no sentido aqui, horário, certo? X0, Y0, ou seja, como está incremental, ela está tocada aqui, ela vai usinar chegando até este ponto em X e Y. O centro, os eixos auxiliares, né, do centro do arco I e J vai ser o valor. Daqui para o centro eu tenho 17,5 positivo, certo? Que como está incremental, daqui para o lado direito positivo. E J0 não movimentou nada no eixo Y, então J0. E o Z vai descer 1 milímetro. Então, ele vai fazer esse arco aí, esse raio, descendo 1 milímetro. Ou seja, ele começa em 0, vai fazer o raio todo lá, vai chegar a 1 milímetro. Tudo bem? Chegou nesse ponto aí de menos 1, o que eu vou fazer? Vou pedir para executar o raio novamente sem jogar valor em Z. Então, o que ele vai fazer? Ele está em menos 1, ele simplesmente vai fazer uma interpolação circular aí no ponto que estava em menos 1, dando o acabamento nessa primeira altura de 1 milímetro. Tudo bem? Depois, G90 vai voltar com as coordenadas com valores absolutos, certo? Ah, o subprograma é só isso? É só isso que eu preciso no subprograma. O que eu faço depois? M99 para dar fim a esse subprograma. Então, a máquina vai ficar executando aí, ó, 15 vezes essa passada, ou seja, ela estava em 0, ela vai executar uma passada em menos 1, vai executar um passe em vazio, né, dando acabamento só em menos 1, certo? Não tirou nada em Z. Depois, ela chama novamente, ela desce mais 1 milímetro e limpa, desce mais 1 milímetro e vai limpando. Assim, até chegar na profundidade de 15. Chegou na profundidade de 15, o que ela vai fazer? Sobe. Antes de subir, né? G40, ela vai descompensar o raio da ferramenta, voltando G1, X0, ou seja, ela está compensando até o final e lá no último passo ela vai retornar a ferramenta descompensando para X0. Feito isso aí, a gente sobe para 10 milímetros fora aqui da peça. Poderia ser 5 milímetros? Poderia, não tem problema nenhum. Eu só estou parando um pouquinho acima aqui, 10 milímetros. Feito isso aí, mandei a ferramenta para um ponto de troca, x menos 100, y menos 100 e z 100, e desligando aqui o óleo refrigerante. Fez isso aí, M30 acabou o programa. Fazendo esse programa aqui, o que vai acontecer? Ela consegue fazer essa usinagem descendo aí em rampa, que é essa lógica que nós colocamos aqui. Bem simples, né, pessoal? Não tem muita dificuldade para ser feito. Então, se eu pegar todas essas informações direitinho
digitar lá no meu CNC, fizeram chamar a ferramenta aí de diâmetro de 16, presetar bonitinho, tudo direitinho lá, achar o ponto zero, é só executar. Se eu executar, o que vai acontecer? Então aqui, ó, eu estou no programa 1503, né? Parado ali, dou um ciclo start. Ela vai posicionar, automaticamente aqui ela chama o 1504 e começa a fazer a execução. Ela vai descer 1 milímetro, executa e dá mais um passo em vazio. Olha, ela vai -5 e dá mais um passo em vazio. -6 e dá mais um passo em vazio. E vai executando dessa forma, fazendo a usinagem em rampa. Ou seja, ele não está indo até o fim em rampa. Eu coloquei para fazer a usinagem e dar acabamento. Fazer a usinagem, dar acabamento. Se vocês precisarem utilizar direto, sem dar acabamento no fundo, é só tirar aquele passe que eu coloquei para dar o acabamento. Ela vai direto até o final. Daí, mandou para o ponto de troca, voltou aqui para o programa 1503, que é o programa principal. Certo? Bem simplesinho, né, pessoal? Então, pessoal, se gostou dessa aula aí, deixa um like lá para o YouTube entender que está sendo interessante para as pessoas aí o conhecimento e ele divulga para mais pessoas, tá? Então, quem está assistindo ali, dá um clique lá no joinha lá. Se não gostou também, fica à vontade, tá, pessoal? Pode dar negativa lá, não tem problema nenhum. Se for inscrito no meu canal, tudo bem. Se não for inscrito no meu canal CNC Carlos. Daqui a alguns dias eu volto com mais uma aula para vocês. Aí o pessoal anda pedindo muito aí informações para trabalhar com planos de trabalhos diferenciados. Até agora a gente trabalhou com o G17 somente, né? Que é automático aí para fresamento simples, né? Depois eles estão pedindo para algum outro plano. Na próxima aula eu vou vir aí com um plano diferenciado aí para vocês verem uma usinagem aí um pouquinho diferente, fora do padrão aí que não é muito visto. Beleza? Então, pessoal, até a próxima aula aí. Valeu, abraço.